volta com o Imprensa Livre, que hoje entrevista o jornalista Antônio do Carmo. Agora vamos falar sobre a profissão de jornalismo, os riscos e os meios de conseguir a informação. O que te impulsionou a escolher a profissão de jornalismo? Tem alguma história especial? Eu acho que eu ainda era um garoto, né? Quando comecei a me entender de gostar de escrever, de leitura, né? Não foi uma coisa muito, assim, por iniciativa própria, não. Eu sou filho de pessoas simples, né, de Andradina, e eu tive um acesso junto à igreja. Na igreja católica eu tinha um relacionamento muito bom. Meu primeiro trabalho foi ali. Tinha uns padres estrangeiros que tinham muita dificuldade para falar o português, se expressar. E eu ajudava a escrever as homilias, né? Então eles ficavam ditando para mim o que eles queriam e eu ia escrevendo. Bom, depois de alguns anos eu estava muito bom em datilografia e produção de textos. E apareceu uma oportunidade no Jornal da Cidade e aí eu comecei a trabalhar no Jornal da Cidade. Bom, aí o Jornal Estado de São Paulo precisava de um correspondente em Andradina. Eu fui indicado por um grupo de pessoas e depois passei a conviver dentro da redação do Jornal Estado de São Paulo. E o que aconteceu? Por que eu comecei a me interessar pelo jornalismo para a minha vida toda? Porque coincidia também com algumas coisas que todo jovem tem, né? Que é aquele desejo de mudar o mundo, de tornar a vida melhor, de participar da história das pessoas, da história do seu país, da sua comunidade, de poder interferir, de contribuir para a educação. Tudo isso me empolgou e por isso que eu abracei essa profissão. Quais foram os lugares mais inusitados que você já frequentou para conseguir uma informação, alguma matéria? Nossa, teve coisas assim incríveis, né? Como, por exemplo, pegar um avião debaixo de chuva na Amazônia, porque lá chove todo dia, né? E o piloto falar assim, virar para você que está lá atrás e falar assim: o que vocês acham? A gente passa por aquela nuvem e dá uma volta. Esse tipo de situação complicada, né? Mas já passei, por exemplo, uma noite em cima de uma árvore para fotografar o Ulisses Guimarães, que era o presidente do Congresso Nacional, e havia desaparecido dos círculos das pessoas de Brasília, de São Paulo, e ele estava em Araçatuba, numa fazenda da cunhada dele. E ter aquela foto significava provar para o Brasil e para o mundo que ele não havia sido sequestrado, que ele era muito doente, não estava doente. E aí ficamos lá a madrugada toda e na manhã, às 6 horas da manhã, ele saiu para dar uma caminhada e a gente fez a foto dele. Saímos correndo para mandar essa foto, né? Foi muito interessante. E você já teve algum risco que você correu para poder conseguir uma informação? Eu acho que o risco, a gente corre de vários tipos, né? O risco de vida, o risco de acidente, né? Eu fui visitar, por exemplo, fui fazer uma matéria sobre o desmatamento na Amazônia e a gente teve na cidade de Guarantã do Norte e a cidade ficou por 7 dias repleta de fumaça. Imagina assim uma neblina que toma conta e deixa tudo branco. As cidades lá da Amazônia, no período de queimada, elas ficam completamente brancas, você não consegue enxergar 2 metros, 1 metro à frente, de tanta fumaça de queimada. E eu e o meu fotógrafo quase morremos lá, né? A gente nem teve condições de esperar o avião voltar. Nós tivemos que pegar um ônibus e sair da cidade urgentemente, porque a gente estava passando mal de saúde, né? E sem falar que eu participei de uma produção da primeira matéria sobre o crack, né, a entrada do crack no Brasil. O repórter que foi até a Bolívia conhecer essa droga fui eu, né? Eu peguei esse trem da morte, que antigamente chamava trem da morte, é um trem que sai de Bauru e vai até Corumbá e depois Peruã Cavaleiro, né? E na década de 80 nós fomos o primeiro jornalista a ir lá. E lá realmente a gente passou muito sufoco, porque conviver assim com traficantes em outro país, né? Realmente é um risco muito grande. Passei muito medo, tive muito medo.
Você falou a respeito da foto do Ulisses Guimarães, né? Isso, exatamente. Teve algum outro furo de reportagem para conseguir alguma informação, alguma foto? A expressão que o ex-presidente Figueiredo disse em Araçatuba, eu prefiro o cheiro do cavalo ao cheiro do povo. Fui eu que ouvi essa frase com outros jornalistas, mas foi um dos furos de reportagem que a gente fez, que ficou nacionalmente conhecido, né? Do ex-presidente, um presidente general, que, apertado no meio de gente lá em Araçatuba, no aeroporto, quando foi perguntado, respondeu: eu prefiro o cheiro dos cavalos lá da minha baia do que o cheiro do povo. E apesar dos riscos e às vezes até dificuldade para se exercer o jornalismo é uma profissão necessária e muito procurada pelas academias. Portanto, agora, mande um recado para os acadêmicos que estão fazendo agora jornalismo. Eu acho que o jornalismo é uma maravilha. Eu acho que os contatos que a gente tem, né? Eu acho que todo mundo que faz jornalismo precisa entender uma coisa. É preciso ler e saber escrever. É a base, é o fundamento. A televisão trabalha em cima daquilo que o jornal faz, aquilo que veio escrito, né? O cinema depois vai reproduzir aquilo que alguém escreveu. Um livro pode se transformar num grande roteiro. Então a base do jornalismo é a leitura. Quer ser um bom jornalista? Leia jornal 2 horas por dia. É isso daí, a receita é essa. E tem lugar, tem espaço, tem criatividade. Nós estamos passando por um momento aí de massificação do jornalismo, mas isso não é para sempre. O país está investindo em educação, nós vamos ter que investir em educação. E a partir do momento que você tiver uma sociedade mais educada, ela vai exigir mais competência, mais conteúdo da sua imprensa. E com certeza nós vamos ter nascimento de outras situações muito melhores do que essa para o jornalismo e para os profissionais dessa área em todo o Brasil. Com certeza. Obrigada, Antônio, pela participação no nosso programa. Eu que agradeço. Sempre a dispor. A Imprensa Livre termina por aqui. Obrigada pela audiência e não perca a próxima edição.